tema da ministração que dá a respeito do tempo de Deus. O que é tempo? Alguém sabe me explicar o que é tempo? Tempo não tem como se explicar o que é tempo. A gente só consegue ir lá em Apocalipse 1:8 e dizer que Deus é o quê? Deus é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Deus é o próprio tempo em atuação nas nossas vidas. O nosso tempo é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairos. E sabe, às vezes a gente acha que o que a gente vive hoje é muito rápido. Meu Deus do céu, uma semana atrás, parece que eu tinha 10 anos. Imagina a eternidade, gente. Sabe, nesse intervalo de tempo que Deus nos deu, Deus colocou algo dentro de mim e dentro de você para viver nesse tempo. Sabe, vai ter um dia que Jesus vai voltar e vai nos levar, e Ele vai querer saber o que foi que a gente fez com o tempo que Ele deu. Porque 100 anos, para Deus é muito pouco, mas é o suficiente para a gente concretizar o propósito dele aqui na terra. E sabe, se a gente está distraído com alguma coisa que o mundo oferece, é muito provável que a gente não consiga concluir o que Deus colocou dentro da gente. E é triste, amados. Assim, eu passei basicamente o ano envolvido com pessoas que não eram crentes, pessoas que não eram da igreja. E é muito triste você ver as pessoas te chamando para beber. É muito triste você ver as pessoas, elas terem uma disposição e uma garra para ir para uma festa. Mas quando a gente, vamos para o culto. Não, é porque tem alguma coisa para me falar. Inventa na hora, até o gato adoece, fala muita coisa. E não vai para o culto e é muito triste isso, porque infelizmente é o propósito se dissolvendo na vida daquela pessoa. E o que mais me preocupa é os próprios jovens da igreja, o que um dia se disseram que se dizem ser crentes. E sabe, eu estou te falando isso essa noite, por experiência própria. O quanto é doloroso sair do propósito de Deus. O quanto muitas vezes Deus nos dá a oportunidade, sabe, de fazer a vontade dEle, sem precisar se desviar, sem precisar de nada, porque Ele é o nosso supridor. E sabe, às vezes o mundo, isso daqui é melhor, isso daqui é mais rápido, isso daqui é mais fácil. E a gente se distrai, infelizmente. A gente nem sabe mais onde é que a gente está. Queria que vocês abrissem. Quem é que está com Bíblia? Bíblia assim, de papel. A gente nem sabe. Tem uma a ler. Parabéns. Porque é outra coisa que eu fico triste, gente. É porque a gente diz, não, é porque eu tenho celular tem Bíblia no celular. Mas infelizmente não tem um celular na sua Bíblia. Isso é triste porque a geração da gente está perdendo esse cheiro de papel, essa intimidade. Porque aqui não tem como você se distrair, mas no celular, tu tem o Instagram, tu tem o Facebook, tem um monte de coisa. Provavelmente a tua Bíblia vai estar ali no meio, mas é muito provável que tu não passe o tempo que tu passa no Instagram lendo a Bíblia no celular. Ou alguém consegue passar esse tempo aí? Mas vamos abrir aí, certo? Em Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 2. Aí ele começa: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar o tempo, de matar, e tempo de curar, tempo de derrubar, e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Queria que vocês fossem aí para o capítulo 7, versículo 10. Aí ele diz assim, não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E sabe, eu lendo esse versículo, eu fiquei, meu Deus do céu, o cara perdeu tanto tempo para falar, que tinha tempo para fazer aquele, depois ele falava um antônimo, me falava uma coisa, depois falava outra.
E na realidade isso é Deus falando com a gente. Porque às vezes a gente acha que, eu odeio isso. Não, a gente pode odiar sim, tem muita coisa que a gente tem que odiar. O pecado é uma delas, certo? E sabe, amados, às vezes eu vejo que nós jovens, a gente às vezes se agarra muito nas coisas do passado. Às vezes é um passado bom, é um passado ruim, não importa. O passado não foi feito para trazer para o presente, certo? Existe cada estação nas nossas vidas e cada estação tem que ser vivida naquele momento. É tanto que, às vezes, a gente deixa de fazer uma coisa hoje porque a gente ficou, meu Deus do céu, não deu certo antes. Por que é que vai dar certo agora? E sabe, a gente começa a trazer condenação para as nossas vidas justamente pelo que deu errado antes. E é muito provável que a gente não vai fazer hoje, é muito provável que no futuro a gente não vai fazer também. E sabe, é interessante porque eu peguei esse exemplo com o pessoal da Roma. Antigamente, quando um cara era pego roubando, fez um crime, uma das punições, sabe qual era? Pegava o cidadão, pega uma pessoa que morreu e amarra nas costas dela. E até ela morrer, ela vai ficar amarrada com essa pessoa nas costas. Imagina aí, você carregando uma pessoa morta nas costas o resto da sua vida. Ninguém quer, né? E é desse jeito o passado. O passado é uma coisa morta que tu carrega nas tuas costas para o resto da tua vida, até o dia que ele vai te matar. Porque já está morto, então ele vai começar a te infectar, ele vai trazer doença para você e vai começar a te derrubar aos poucos. E sabe, eu refletindo a esse respeito, amados, o tempo é composto por 3 estações que a gente conhece muito bem, que é o passado, o presente e o futuro. E sabe, tem um passado bom que a Bíblia fala, que é aquele que quer trazer à memória aquele que me traz esperança. E o que é que te traz esperança para você viver o seu presente? Sabe, pode ser aquela noite de sono confortável que você teve, pode ser aquele presente que tu recebeu no Natal passado, possa ser uma namorada, sei lá, e que quando você lembra hoje você sorri, porque aquele foi que te deu força para tu estar aqui hoje. Mas infelizmente nem todo passado é bom, e é justamente esse passado que às vezes nos atrasa no presente, porque às vezes a gente quer trazer experiências que deram errado lá atrás para os dias de hoje. Sabe, Deus está te falando essa noite para você parar de pensar no que deu errado. Eu sei que tem muita gente aqui essa noite que não foi amado pelos pais como gostaria. Tem muita gente aqui hoje à noite que se envolveu com coisas que não devia e fica se condenando. Eu sei que tem pessoas aqui que pecaram e pedir perdão ao Senhor, mas sabe, fica aquela dúvida na cabeça, será que Deus me perdoou? E às vezes quer seguir a vida, mas sempre tem alguém, ou você mesmo fica se lembrando, meu Deus do céu. E sabe, é justamente isso essa noite que a gente vai cortar pela raiz, certo? Eu não vejo você simplesmente como um jovem, eu vejo você como uma solução que o mundo precisa, certo? Quando eu vejo uma pessoa da minha idade ou mais nova do que eu vejo que é esse tipo de pessoa que o país da gente precisa. Porque eu sei aqui que tem muita gente que deseja ser médico, tem muita gente aqui que deseja ser engenheiro, tem muita gente aqui que deseja entrar na política. E sabe, gente, se a gente não entender que é esses ambientes que o Senhor deseja que a gente esteja, é muito provável, sabe, que a gente vai ficar parado, vendo as pessoas realizarem os sonhos delas, e a gente vai ficar parado no tempo, as coisas acontecendo em nada na nossa vida. E é justamente por causa do passado que você decidiu trazer para o seu presente. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, não deu certo no passado, massa, segue o jogo. No presente você tem a oportunidade de fazer certo. Sabe, eu vim te trazer outro alerta. A gente já é muito cobrado, muito mesmo, pela sociedade, de trazer
Ah, é porque ele é bem sucedido. Ah, porque ele é isso. Ah, porque ele é aquilo outro. Ah, porque ele está... Não, esquece. Nem toda felicidade se encontra no sucesso. Como assim? O sucesso é um lugar. Algumas pessoas vão visitar o sucesso, mas tem outras que o sucesso é que visita elas. Certo? Eu vou te dizer novamente, o sucesso é só um lugar. Você não precisa do sucesso para ser feliz. Você já é feliz. Certo? Eu vou te dizer outra coisa. Tem muita gente aqui hoje à noite que pensa que só se eu for isso é que eu vou ser feliz. Não. E eu digo isso por mim porque o ambiente que eu vivia de estudo, às vezes as pessoas gostam de dizer, porque médico ganha dinheiro, porque não sei o que. É massa, é. Mas eu conheci professores de história que botavam muito médico no bolso. Eu conheci muita gente que trabalhava na área de limpeza. Mas não era rico, mas era feliz, gente, era próspero. E não tem nada mais gratificante do que a gente saber que a gente está no lugar certo. Porque a gente decidiu obedecer o tempo de Deus para as nossas vidas. E sabe, eu venho dizer essa noite para você, o que você tem no seu coração, que todos os dias, sabe, você pensa, meu Deus do céu, eu quero estar lá. Então é lá que você vai estar. Às vezes as pessoas, elas querem colocar, principalmente os pais e os amigos, porque isso daí, velho, não dá certo não. E tira isso da tua mente. O canto da alegria e o canto do sucesso é o canto que Deus colocou dentro de você. E eu vou te dizer uma coisa, essa noite, e que fique na tua cabeça martelando. Você é um sucesso. Só basta você entender que o que você tem dentro de você, você precisa de duas coisas: de disciplina e de confiar em você mesmo. Qual é a primeira coisa da disciplina? Esquecer o seu passado, que eu já falei isso. Esqueça o seu passado, esqueça o que deu errado. Segundo ponto, o mundo vai te dar distração. É certo isso. E sabe, eu não estou falando do que é óbvio, certo? Estou falando de, porque você beber é uma distração, você fumar é uma distração, isso é muito óbvio. Às vezes eu estou falando de pessoas que você anda, que às vezes você chama de amigo, enquanto na realidade são pessoas que Deus está dizendo, ei, sai daí, velho. Não é porque a pessoa te elogia que a pessoa é teu amigo, não. Não é porque a pessoa, fulano é o maioral. Não é porque a pessoa, ela te coloca lá no céu que ela é tua amiga, não, certo? Eu escutei uma frase dizendo que nem todas as pessoas é para estar no nosso futuro. Porque é justamente essas pessoas que não vão nos colocar lá. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, sabe quem são seus verdadeiros amigos? Seus pais são seus verdadeiros amigos. E sabe, se você não tem paz, Deus levanta amigos mais chegados do que irmão, para te colocar dentro do propósito. E sabe, eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil o mundo te dar uma amizade em que provavelmente vai te fazer entrar no teu sucesso. E sabe, foi engraçado porque esse ano eu passei por umas coisas bem chatas, no começo do ano, final do ano passado para esse, mas eu percebi uma coisa, que foi justamente lá, quando as coisas começaram a dar errado na sua vida, é nessas horas que você vai entender quem é que está do teu lado. Quando você vê o barco afundando, aí você vai ver quem é que vai se desesperar para começar a tapar os buracos, para você ficar firme. Sabe, eu não desejo que você passe por um tempo ruim, mas ele sempre vem, que a Bíblia chama de dia mau. E é nesse dia que você começa a entender que, justamente, eu preciso ter amigos mais chegados do que irmão, para poder ficar firme, para ficar forte, para poder entender o chamado de Deus para a minha vida. E às vezes, quando eu falo chamado de Deus, às vezes as pessoas pensam, porque é para quem quer ser pastor, não, tem nada a ver isso, certo? O chamado de Deus é o chamado de ser filho, de estar na intimidade. As outras coisas em relação a isso, Deus começa a falar com você. Mas eu estou para te falar isso essa noite. Deus está te chamando para estar mais perto dEle. Deus está te chamando para estar mais perto dEle. Porque Ele quer te dar instruções. Ele quer te dar as pessoas que você tem que estar perto. Ele quer te dar as atividades que você tem que fazer. Ele quer te dar tudo. Mas Deus vai mandar em mim.
o mínimo que Deus pode fazer nas nossas vidas é mandar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, velho. Tu tem uma proposta melhor do que a de Deus? Tem o teu nome na Bíblia? Só conheço esses daqui. Meu nome tá, mas meu nome é com H, não é nem o meu. E sabe, a gente está perdendo todos os dias de estar entendendo o que Deus quer para as nossas vidas, justamente por causa disso, porque a gente não tem intimidade com Ele. 3 coisas eu já falei. Falei de esqueça o seu passado, seja disciplinado e entre na intimidade com o Senhor. Deus tem esse propósito para as nossas vidas. Sabe, gente, eu nunca vivi um tempo também que a geração da gente anda tão depressiva. Nossa geração anda doente demais. Muita gente querendo se matar, muita gente querendo, sabe, perder os sonhos por causa de alguma coisa que deu errado. Muita gente também ansiosa. Quando não é excesso, melhor dizendo, de passado, que é a depressão, é um excesso de futuro, que é a ansiedade. E sabe, a geração da gente está um pouco desequilibrada porque a gente não consegue entender, meu Deus do céu. A gente fica ansioso demais para o que vai acontecer e fica depressivo demais pelo que aconteceu. E a gente nunca consegue entrar no equilíbrio, porque a gente não entende que o presente de Deus hoje é uma dádiva. E eu sei que tem muita gente aqui sentado. Tem uns que estão com a cabeça no que aconteceu, num jogo que aconteceu antes, aí na Libertadores, ou no Mundial, né, que o Menguinho levou um pau. Mas tem gente pensando lá na frente, eita, o carnaval, como é que vai ser? E é justamente essas coisas que te adoecem. É justamente essas coisas, tipo assim, Deus está te dando instrução hoje à noite, tipo, tu fica agoniado, tu fica sem saber o que fazer. Sabe, isso é triste demais. Eu estou rindo, mas é de desespero. Porque eu sou assim também, gente, como vocês. Vai chegando no final do ano, as provas vão chegando, vestibular, e Enem, e não sei o quê. Vou morrer. Vai nada. E eu sei que a gente fica assim, porque a gente é preocupado, mas ao mesmo tempo a gente é desejoso para que as coisas deem certo. Mas eu já te disse no começo, sabe quem é o maior interessado em te ver bem? É Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? E sabe, gente, às vezes a gente fica se perguntando, mas Jesus, por que é que não deu certo, hein? Sei lá, velho. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, né, também, fulano morreu, fulano era crente. E eu sei, velho, não sei explicar. Deus tem um tempo para cada pessoa e para cada coisa. Mas o mais importante é o presente, porque é ali que Ele quer fazer alguma coisa nas nossas vidas. E se a gente está distraído demais, é muito provável que a gente se perca e a gente começa a colocar a culpa em Deus, sabe? E é engraçado isso, porque quando a gente não vive o tempo da gente, a gente olha para o outro e diz, oxe, fulano, não, pelo amor de Deus, a gente começa a falar dos outros, que os outros estão no tempo errado, que os outros estão adiantados demais, ou que os outros estão atrasados. É igual a Marta. Quando Jesus foi visitar Marta e Maria, Marta queria sentar com Jesus, e Maria não, Maria estava arrumando a casa, Maria estava naquela agonia, Maria estava pensando já no almoço, e Maria estava pensando provavelmente no que ela deixou de fazer, até que teve uma hora que ela chegou, mestre, o senhor não se preocupa de eu estar aqui desesperada, não? Aí Jesus diz o quê? Marta, Maria escolheu a melhor parte, que foi estar comigo. E sabe, às vezes a gente quer agradar tanto a Deus, enquanto na realidade o que Ele quer é que, velho, ei, para aí um tempinho, que eu preciso falar com você, para saber como é que vai ser mais na frente. Ah, Deus, mas eu errei, Outra coisa, você não deixa de ser filho quando você erra. Viu? Mas não, você continua sendo filho. É justamente por causa disso que Deus precisa de um tempo com você, para te tratar, para te dar a melhor estratégia de como não cair mais nos mesmos erros. E sabe, eu vou ser muito bem sincero.
aqui. Se a gente continua nessa turbulência de passado, de depressão, de futuro, de não sei o quê, de discute, de ansiedade, a gente fica perdido, gente. E a gente só atrai duas coisas pra gente: dor de cabeça e uma provável morte. É morte, porque eu vi gente morrendo esse ano por causa de depressão. E foi triste, porque era da mesma área que a gente queria, né? E é muito chato você ver uma pessoa que sonhou igual a você, ela não tendo estrutura suficiente para aguentar o que aconteceu, para aguentar o que ainda vai acontecer, e entra em colapso e tira a própria vida. Isso é desesperador. Porque também aconteceu muitas coisas durante esse período. Aconteceu muita coisa esse ano chata, mas que eu sei que quem está aqui conseguiu passar muito bem. Aconteceu aquele massacre lá em Suzano, né? E Matheus, o que é que tem a ver? Tem muita coisa a ver. Eu fiquei pensando, amados, eu nem dormi naquela noite. Fiquei pensando na vida daquele jovem, sabe? Que a mesma oportunidade que eu e você tem, ele também teve. Mas às vezes é muito provável que o excesso do que aconteceu, uma depressão ou uma ansiedade na vida do cara lá, fez ele surtar e fez ele influenciar outra pessoa para ajudar ele a cometer aquele massacre ali. Sabe, é justamente isso, amados. As coisas acontecem com as pessoas porque elas não entendem o que Deus fez, o que está fazendo e que ainda vai fazer. E sabe, eu e você que conhecemos a verdade, eu e você que temos essa oportunidade de estar aqui hoje à noite, é muito provável que Deus quer nos livrar de muitas coisas que diz respeito ao nosso tempo. Porque o nosso tempo, amados, não é o tempo de Deus, não. Ah, mas é porque quando eu terminei o ensino médio, eu já planejava entrar na faculdade. Mas não deu certo, é muito provável porque Deus tinha outro propósito para você. Ah, mas não, velho. Às vezes dá certo o que a gente quer fazer, porque Deus permite, sim, às vezes que a gente erre. E é. Sabe qual é o maior exemplo? Pedro. Quando Jesus se reuniu com os 12, que ele disse: eu vou me dar em sacrifício por vocês. Aí Pedro fez o quê? Não, Senhor, jamais. Oxe, tá doido? Eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus relutando ali, dizendo: não, Pedro. E Pedro: não, eu vou morrer com o Senhor. Até que Jesus deu uma repreensão nele, né? Para trás de mim, Satanás. E mais na frente, Jesus disse: e ainda por cima, você vai me trair 3 vezes. Isso foi só pelo excesso de ansiedade de Pedro. E Pedro ficou sem entender. E no dia que Jesus foi crucificado, é engraçado porque o que Jesus falou aconteceu. O que aconteceu? Pedro traiu Jesus. Quando o galo cantou 3 vezes. E sabe o que é engraçado? Que o galo nunca parou de cantar, não foi? Teve algum dia que você se acordou e o galo não cantou? Assim, óbvio que aqui a gente não tem galo nenhum na cidade, né? Mas às vezes a gente tem a sorte, tipo eu, que a vizinha cria 2, aí os 2 cantam ao mesmo tempo. Mas o galo, ele nunca deixou de cantar. E imagina como não era para Pedro. Todo dia ter que se acordar de manhã com o galo cantando. E se lembrando a ele que ele traiu Jesus. E às vezes com a gente é da mesma forma. As coisas dão errado. Não é para Deus trazer condenação, ou Deus está castigando, não. Aquilo é um lembrete do local que você nunca deveria ter saído. E sabe, Deus está botando o galo para cantar essa noite, e eu sei que tem muita gente, amados, que está precisando voltar para o lugar, novamente, que o Senhor chamou e que nunca era para ter saído. E sabe, o que é mais engraçado é que Pedro começou a querer ficar agarrado com esse passado. Não, eu traí. Mas quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa, uma das, que ele quis ver, foi Pedro. Para relembrar ele: ei Pedro,
apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Deus não estava nem aí para o que aconteceu. Jesus não estava nem aí, porque ele ainda acreditava no propósito de Pedro. E sabe, eu acho engraçado que às vezes a gente, não, mas eu não mereço. Mas meu irmão, eu também não mereço não. Mas o Senhor, Ele nos faz merecedor de um propósito. Coloca a imagem. Eu vi essa imagem, eu comecei a rir, porque muitas das vezes a gente é esse cavalo. Cavalo literalmente. Porque às vezes a gente se amarra num passado que nem consegue parar a gente. Tu acredita que esse cavalo ele consegue correr não sei quantos quilômetros com a cadeira pendurada nele? E por que ele não corre? Porque ele não entende. A cadeira não é suficiente para parar ele. E às vezes a gente é desse jeito. Aconteceu alguma coisa. Eu fiz. Velho, isso é uma cadeira perto de você. Você é muito mais forte do que isso. Você é muito mais pesado do que isso. E sabe, Deus está querendo te dar esse alerta para 2020. O que ficou, velho. Agora vamos avançar, agora vamos correr. 2020. São 366, viu, gente? Que o ano é bissexto. Dias. Já passou 4. Para o Senhor realizar aquilo que desejamos. Mas a gente tem que entender que o passado não pode nos prender. Que o passado não tem mais poder sobre as nossas vidas. O que ficou em 2019 ficou, velho. Mas era bom, ficou, era para aquele momento. Mas velho, até o que é bom tem que ficar para trás. Certo? O que é bom tem que ficar para trás. O que aconteceu agora, pronto, é que nem fogos. Explodiu, não serve para nada mais. Foi a beleza da hora. Porque Deus tem algo novo para esse ano. E sabe, quem passou o ano que passou, 2019, quem passou o ano plantando, quem passou o ano por trás da malhada, quem passou o ano, sabe, não, eu quero só servir. Deus começou a enxergar essas pessoas. E sabe, é justamente nesse ano de 2020 que Deus ele quer começar a honrar a sua obediência de 2019. Mateus, mas meu 2019 foi horrível, velho. Deus está dando outra oportunidade para você, certo? Não é porque você deixou de fazer em 2019 que Ele não vai fazer em 2020. Ele vai fazer do mesmo jeito. Mas entenda isso. Largue aquele que não consegue te prender e vá para o canto certo. Vá para o local certo. Certo? Tem locais aqui que eu já fiquei observando que é certo chegar a chuva. Aqui, porque a chuva vem de Campina, mas o Planalto da Borborema não deixa a chuva chegar aqui. Mas chegou a esses dias chuva, porque a chuva foi muito forte. E é engraçado, amados, porque quando a gente vai viajando para Campina, no dia que está chovendo, se começa a chover, tem um local exato que começa a chover e outro local que começa a parar de chover. E sabe, a gente tem que começar a entender, velho, onde é que chove para ser a posição que eu preciso ficar. Porque é ali que Deus vai mandar o que eu preciso. E eu estou falando isso, eu não estou falando só de coisa material não, viu, gente? Porque no dia que você estiver triste, o que você menos vai desejar é um iPhone. No dia que você perder alguém da sua família, a coisa que você menos vai querer vai ser dinheiro. Então por isso que é tão importante você entender o lugar, entender o hoje. Ame hoje, plante hoje, faça tudo hoje, certo? Porque o meu desejo é ver você colhendo mais na frente. Isso é, o meu desejo também é que você se lembre dessa noite, eu estou falando isso. Porque, amados, vai ter dias. E eu já estou pronto para isso. Também, tu se prepara para dia ruim? Não me preparo para dia ruim. Mas assim, é porque às vezes a gente está tão bem que acontece algumas coisas para nos treinar, para a gente subir num nível maior em Deus, certo? A vida não é boa 100% não, porque até Jesus disse, no mundo vai ter aflição, velho. Mas bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas é importante a gente entender isso hoje, amados, para a gente estar preparado, certo? E o meu coração, ele clama
por pessoas entendendo isso, ou seja, vocês. O meu desejo é ver vocês, ou aqui, ou um dia, tipo, eu precisar, sei lá, ir num prédio e perguntar: aí, velho, quem é o dono? Ah, é Derlei. Imagina aí, o cara: eu vou no hospital. Quem é o doutor? É Luiz Antônio. Olha. Tá entendendo, gente? Então, assim, as coisas não se constroem do nada. Tudo tem uma base. E você precisa entender isso hoje. Ah, eu quero ter uma família, mas eu não tenho família. O seu maior pai e melhor pai é Deus. Sabe, eu não sei porque o Senhor está me puxando tanto para isso essa noite, mas o Senhor está dizendo essa noite que Ele está cuidando de você, viu? Nas noites que você está dormindo chorando, o Senhor está velando pela sua vida. O Senhor está lá te assistindo. E eu estou falando isso, amados, porque eu sei que a geração da gente às vezes é carente demais por um amor verdadeiro. E que infelizmente é como diz um sociólogo chamado Zygmunt Bauman: hoje tudo é líquido, né? Os amores são líquidos, as relações são líquidas. Tudo é líquido. Mas, amados, o amor de Deus é muito sólido. E é justamente nele que a gente começa a entender a verdadeira paternidade de Deus nas nossas vidas. Sabe, as nossas vidas não precisam ser um álbum de memórias ruins. Porque a gente às vezes é assim. Quem é que tem um celular aí para me prestar? Presta aí, bota aí na câmera. Às vezes a gente é assim, ó. Eita, tá dando tudo errado, ó. Massa. Vamos capturar, porque mais tarde a gente vai ver o que deu errado. Aí a gente bota no plano de fundo. Pode ficar de presente aí minhas fotos. Às vezes as coisas dão errado e a gente vai capturando o que dá errado, né? Ah não, eu achei bonito demais. Ó, eu tive que pagar uma conta de R$500, ó, que eu nem me envolvi. Ó, meu namoro acabou, que coisa boa. Ah, eu não passei no Enem. Ah, gente, minha mãe me bateu porque eu quebrei alguma coisa dentro de casa. Ah, gente, meus amigos me traíram. Ah, gente. E sabe, a gente às vezes é assim, a gente começa a andar com o celular capturando coisa ruim. Aconteceu isso, ah não, vou botar no plano de fundo, vou compartilhar no Facebook. Velho, a coisa mais ridícula que tem é uma pessoa que bota: eles que lutem. Dá até um arrepio na coluna. Ou senão a pessoa bota, qual é a outra frase da depressão? Eu sei que tem um monte de figurinha agora, que tem um bicho que está depressivo, está fazendo figurinha, né? Que ele bota, como é que ele bota? Vendo que era possível, foi lá e deu errado. Um negócio assim, tá ligado? E a galera vai compartilhando, e vai, né? Todo mundo vai rindo de coisa séria, capturando essas coisas que dão errado. E, velho, não brinco com o tempo não, viu? Porque o tempo é o maior responsável pela colheita. Porque enquanto ele passa, é o tempo que a semente está desenvolvendo. E esse passado que deu errado, às vezes ele não é nem semente, mas só porque a gente guarda, ele começa a se desenvolver, a crescer dentro da gente. E mais na frente a gente começa a ver: caramba, velho, tá dando tudo errado. Tá dando errado porque tu botou o teu passado como semente, tu plantou aquilo, e aquilo vai ter que nascer. Uma hora ou outra, às vezes no melhor tempo das nossas vidas, as coisas ruins começam a acontecer. Por quê? Não é porque o que está acontecendo agora, eu fiz agora, aconteceu. Não, é porque a gente fez alguma coisa lá no passado, aí vai brotar agora. Então é importante, amados, o que a gente faz agora, porque há 20 minutos atrás era passado. E o que eu plantei lá, o tempo vai se encarregar de fazer nascer. Então, e aí, isso é importante demais. Tu entender o teu tempo, a tua estação, a tua hora. Certo?
E eu vou dizer isso novamente: Deus é o maior interessado em te ver bem, em te ver galgando novos passos. Mas é importante que você entenda isso. Você entenda o tempo dele para a sua vida. Você entenda, certo? Que ao sair daqui, gente, a atmosfera tá massa aqui. Todo mundo agora quer acertar, né? Porque quando a gente chega na igreja, eu nunca vi o tanto de gente querendo acertar. Não, é porque quando eu sair daqui, eu vou estudar, eu vou, sabe, andar em santidade. E, velho, aqui é muito fácil. Aqui é a mesma coisa que você aguar em dia de chuva. É fácil, porque está chovendo, né? E é inútil também, né? Mas a hora do vamos ver é a hora que a gente sair dali, certo? Quando a gente começar a viver lá fora, aí pronto. Aí Deus começa a marcar o tempo. Tá valendo, agora tá valendo. Na nossa relação com nossa família, certo? A nossa relação com as pessoas da escola e até mesmo na própria escola, certo? Eu não vou cobrar aqui que vocês sejam bons alunos, não, certo? Porque nem todo mundo foi chamado para ser aluno, não. Mas aprendiz, todo mundo foi chamado. Mateus, mas é porque na escola, assim, sabe? Cara, na escola Deus opera também. Na universidade Deus opera também. E é lá, naquele momento que você estiver fazendo a tua prova, você estiver vivendo o teu dia ali, é justamente ali que Deus ele quer tratar algumas coisas com você. Porque Deus vai começar a te trazer uma realidade ali de pessoas que convivem com você, que precisam de você e pessoas que você precisa se afastar. É muito sério isso que eu estou falando, amados. Essa questão de influência. Deus está me trazendo de novo para isso, justamente por causa disso. Porque eu já vi pessoas dentro da igreja que eram firmes, demais até, mas que se desviaram não foi por causa de mais nada a não ser uma má influência. E às vezes a má influência é até mesmo dentro da igreja. Então toma cuidado, amados, na tua escola, certo? Toma cuidado onde você estiver, porque Deus está lá. Outro detalhe que eu quero relatar aqui, que às vezes as pessoas sempre falam: ei, toma cuidado quando tu estiver no teu celular, vê se quando tu estiver no computador, Deus está lá também. Sei que às vezes aparece lá umas mandigas de Satanás, né? Querendo chamar o cabo. Mas é ali, Deus está te dando, isso daqui é o tempo. Estou te dando essa semente. Assim, tu planta, mas planta numa terra boa, certo? E assim, às vezes, Mateus, é porque eu abri esses sites, sabe, pornográficos. E sabe, eu vou ser sincero, você pegou essa semente e botou numa terra bem ruim. Isso começa a trazer resultados ruins para as nossas vidas. Mas o maior peso não é aquele que a gente colhe, mas é o que nos espera na eternidade. Porque assim, o mais importante do que a gente viver agora para colher amanhã é entender que o que a gente vive hoje vai ecoar na eternidade, viu, gente? Infelizmente a gente vive muito com a cabeça e com os pés aqui na terra. Infelizmente não temos cabeça para os céus. Certo? Eu não estou falando aqui só de questões naturais, não. Estou falando isso para você entender que um dia o Senhor vai cobrar todas as tuas decisões. Vai cobrar, e aí, como é que foi o teu tempo? Um dia vai puxar lá a gaveta e ver o que você fez com o seu tempo. Então, quando você estiver lá na frente do seu computador, do seu celular, começar a se lembrar da quantidade de cristãos que os muçulmanos eles pegam para afogar, para queimar. Aí apareceu uma nova tortura. Eu estou seguindo uma galera que eles investem na vida de missionários. Eu estava vendo um comentário, vendo um pastor falando a respeito que eles arrumaram uma nova tortura. E sabe qual é a tortura? Eles amarram a pessoa e tipo vai passando só um tanque de guerra em cima do cara. Eita, Matheus, isso é muito pesado. Velho, mas eu tenho que te falar isso porque a gente está vivendo numa realidade e num tempo tão fútil, enquanto outras pessoas estão morrendo, estão dando o tempo delas para o Senhor e estão morrendo por causa disso. E a gente está aqui no bem bom, sabe? A gente está, é porque é bom demais pecar, é porque
A gente está brincando às vezes com a graça de Deus, sabe? Ah, não é porque Deus perdoa, então eu vou pecar. A gente começa a pisar, né, na graça, no favor de Deus. E a gente começa, sabe, a infelizmente perder esse lance de paternidade. De, Deus cuida de mim, então, não. Deus cuida de você, mas valorize o cuidado que Deus te dá. Certo? Não jogue fora as oportunidades que Deus está te dando. E essa noite, eu tenho dentro de mim tão forte que isso é uma oportunidade que o Senhor está te dando, de voltar a você alinhar o seu eixo com a vontade de Deus, de você largar algumas coisas, você deixar aquele peso morto das suas costas para viver o hoje. Então, se lembra disso, certo? Deu vontade de pecar, lembra da galera lá que está morrendo para deixar a palavra de Deus viva ainda aqui na terra. Porque às vezes isso acontece comigo, meu irmão, às vezes dá uma vontade de mentir, aí já vem aquele negócio assim, ei, velho, lembra da galera que está derramando suor para deixar a palavra viva e tipo, o senhor vai falar a verdade. E a outra coisa que tem roubado os jovens é mentira. Mas, e sabe, quando a gente mente, eu vi Rosimara falando isso ficou na minha mente, todo dia isso vem na minha mente, que mentira é só a filha do diabo, que o diabo não é o pai da mentira, então a mentira é a filha dele. E às vezes a gente acha, não, é porque uma mentirinha só vem, sobe nas minhas costas, vamos brincar com a mentira, né, porque mentira, né, é pequena, não vai fazer mal, e às vezes essa mentira, ela vai crescer. Mateus, mas eu parei de mentir, assim, mentiras grandes, estou só nas mentiras pequenas. Satanás vai vir cobrar do mesmo jeito, porque a filha é dele, e você está se apostando de uma coisa que você não precisa e não é sua, certo? Então, outra coisa, pare de mentir, velho, pare de mentir. Pare de mentir, certo? Mas é uma besteira, não é besteira, certo? Às vezes o que a gente chama de besteira no mundo espiritual é muito maior do que a gente pensa. Entenda comigo, não é besteira. As coisas espirituais são muito maiores, assim, o resultado dela do que o que a gente consegue ver aqui. Porque realmente, às vezes, a gente não consegue ver uma cura sendo realizada aqui quando está na frente. Mas no mundo espiritual, eu fico imaginando, acho que tem tanto anjo voando aqui, se alegrando assim, quando acontece uma cura, quando uma pessoa se converte. Mas da mesma coisa acontece quando a gente mente. A gente faz aí, Satanás, vamos andar de braço dado. Isso é perigoso, viu? Isso é perigoso demais. Então essa noite eu estou trazendo essa alerta. Para de querer se envolver com coisas que não é sua. Você é filho de Deus e você não precisa se agarrar com coisas que não são da sua conta. Certo? Você veio aqui essa noite para escutar. Mas eu não estou gostando. Eu não estou nem aí, velho. Eu estou falando o que você precisa escutar. Certo? Porque às vezes é coisa que a gente carrega há muito tempo. E às vezes quando chega uma pessoa para nos confrontar, a gente fica chateado. É justamente isso que nos chateia. Que às vezes vai nos fazer grande em Deus. Quando a gente começa a corrigir. Mas sabe, eu não quero só trazer essa reflexão pesada para você. Eu vim dizer também que é um futuro glorioso para você. Há um futuro em que o Senhor guarda as 7 chaves para você viver. Mas Mateus, velho, não importa o que aconteceu. Bota o vídeo aí. Eu achei massa essa cena porque todo mundo acha massa, né? Chega a arrepia. Quem acompanha a Marvel. E depois eu parei para ver, velho. Deus é do mesmo jeito.
Tava ali aquele, né? Thanos destruiu tudo ali, a base. Tava uma bagunça e aquela luta e o que aconteceu, porque esse filme é aquele filme de tempo, né? O que aconteceu antes, o que está acontecendo agora, para poder o que vai acontecer, aquela mistura passado, presente, do pretérito, do infinitivo. Ninguém entende nada, né? Se você não assistiu os outros filmes. Mas eu achei interessante porque quando o Homem de Ferro estralou as mãos, ali, as mãos nos dedos, o exército de Thanos morreu e tudo começou a se reconstruir. E é justamente isso que Deus quer fazer essa noite, estralar os dedos para você. Para matar o Thanos que você carrega há tanto tempo, para matar e eliminar a destruição que está há tanto tempo na sua vida, em alguma área, e fazer tudo novo. O meu desejo é que você se lembre desse estralo de dedos todos os dias sobre a sua vida. Certo? E é interessante porque nesse filme é uma briga muito grande para cada joia, né? Do infinito que eles precisam pegar. Mas tudo valeu a pena no final. E se você tiver de voltar no passado, como esse filme aconteceu, que seja para pegar assim, sabe? Ah, não, eu me lembrei daquela palavra lá que foi dita sobre a minha vida, que eu ia, sabe, andar com mais velocidade. Aí tu vai lá, pega aquela joiazinha, coloca na luva. Ah, mas volta lá no passado, só se for para pegar assim, um dia, sabe, que às vezes eu sei que tem muita gente aqui que não tem mãe, e se lembra do eu te amo que tua mãe te disse, antes dela falecer. Vai lá pegar aquela joiazinha e coloca na luva. Só vai no passado se for para capturar isso e dar um último estralo para você viver algo novo na sua vida. Deus é o maior interessado em te ver bem. Sabe, custa muito caro, amados, viver de passado. Mas é muito prazeroso viver o hoje e com a mente no que ainda está por vir. Eu só queria ler um último versículo antes de finalizar, certo? Queria que vocês abrissem aí em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13. E diz o seguinte, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, eu me lembro que no começo do ano passado eu me apeguei a esse versículo e até gravei uns stories para os jovens com esse versículo. Um monte de coisa estava, meu Deus do céu, na minha vida. Uma fossa perdia. Mas eu me apeguei a esse versículo e comecei a falar a palavra. Comecei a esquecer o meu passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me das coisas que aconteceram, esquecendo-me do que deu errado, esquecendo-me de saber, não importa, velho, o que aconteceu. Mas Deus está dando essa oportunidade para você avançar, certo? Outra, quando der vontade de desistir, se lembre de Paulo, certo? É engraçado porque assim, se eu disser, sabe quem quer assistir aqui uma ministração de uma pessoa que matava os cristãos? Quem queria aqui? Ninguém queria, né? Pois é, Paulo matava cristãos. Mas Paulo não era mais um matador de cristãos, depois que ele entendeu a realidade de quem ele era. E às vezes as pessoas queriam ouvir Paulo. Quem queria escutar aqui um cara que adulterou, que botou a nação em guerra? Ninguém queria, velho. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus falava isso a respeito de Davi. E sabe, eu vejo isso como uma forma, Deus dizendo assim, ei velho, aconteceu, mas o meu plano e o meu propósito é muito maior na sua vida do que o seu passado. Eu sei que poderia ser muito melhor a ministração, mas eu sei que foi o suficiente para você entender que o que aconteceu, aconteceu, e Deus está interessado
do que está por vir na sua vida. E você tem que ser também um dos maiores interessados em você mesmo. Começa aí a pensar no que você quer, no que você tem e no que você teve. E sabe, eu sei o que é mais leve é deixar o que passou para trás e começar a enxergar o que você quer. Mateus, eu quero, velho, nem precisa me dizer. Outra instrução que eu vou te dar, chegou em casa, eu sei que tem muita gente que nem vai fazer, mas se eu tiver alcançando uma única pessoa falando isso, por favor, quando chegar em casa, isso deu certo comigo, pega um papel e anote 3 coisas. Eu sei que você tem mais do que isso que você deseja em 2020, mas pega um papel e coloque 3 coisas. Anote 3 coisas. Eu quero um celular novo, velho, bota lá. Eu quero minha família para Jesus, bota lá. Eu estou falando isso porque o que eu estou vivendo hoje, uma das melhores fases da minha vida, foi eu precisei colocar isso num papel e todos os dias eu olhava o que eu queria. E hoje eu estou vivendo o que eu plantei ontem. E você anotar o que você deseja é justamente uma das instruções que Deus está te dando essa noite. Anote o que você deseja, para que eu possa começar a fazer na sua vida aquilo que você deseja. E sabe, isso também vai te dar forças a você se desviar do seu propósito e do seu projeto. Porque na hora que você quiser entrar em procrastinação, ou você quiser pecar, que você vê lá na sua parede, espalhe por sua casa, certo? Porque às vezes a gente diz no quarto, mas a gente anda em tantos cômodos da casa, né? E bota assim lá na geladeira, bota na sala, porque quando vier um pensamento negativo, uma coisa que vai te botar para baixo, tu olha para lá e tu vai começar a ver, velho, realmente eu acho que nem vale a pena eu pecar, realmente eu acho que não vale nem a pena eu dar meu tempo a Satanás para, sabe? Porque tem algo que eu desejo, tem algo que eu quero, e quando tu olhar para aquilo, tu vai começar a ganhar força, tu vai começar a correr uma nova carreira. Tu vai entender que quando chegar ao final de 2020, o meu desejo é que esteja lá pregado na sua parede, mas esteja riscado porque aconteceu. Mas para acontecer, precisa começar hoje. Precisa começar hoje. E eu sei, gente, eu sei. E eu desfrutei de uma das maiores alegrias do que é colocar num papel e chegar no final do ano a acontecer. E o meu desejo é que você compartilhar com você essa mesma alegria no final do ano de 2020. Esse ano se inicia uma nova década. São 10 anos aí pela frente. E sabe, Deus tem muita coisa para fazer. Então, a cada ano, se der certo nesse ano, se não, vai dar certo. Todos os anos vai fazer isso. Tu vai anotar e todo final de ano tu vai enxergar que o que tu anotou está começando a dar certo. A estratégia de Deus é essa para a sua vida. Escreva a visão que Deus tem para a sua vida e que você deseja. O maior interessado em te ver bem, em te ver desfrutando de um bom futuro, é Deus.